Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para mais uma videoaula e esse videoaula será duas aulas que estarei dando, né? A aula da semana retrasada e da semana passada. Então nós vamos fazer em um único vídeo duas aulas, ok? Bom, pegue a sua apostila aí na página, daqui para mim é página 5, mas provavelmente para vocês que estão com a apostila física é a página 6, no tópico 5, onde nós falaremos de a evangelização pessoal. Lembrando que quando nós tratamos do assunto que nós estamos estudando, no caso evangelismo pessoal, a gente não deve esquecer daquilo que a gente já estudou sobre o seguinte ponto: existem três termos técnicos para definir evangelismo pessoal. Nós temos o primeiro termo chamado de evangelismo, segundo, evangelização, terceiro, evangelizar. Evangelismo, evangelização e evangelizar. Parecem semelhantes, mas cada termo tem o seu significado específico. Por exemplo, no caso do termo evangelismo, o que é evangelismo? Evangelismo é aquilo que aprendemos dentro da igreja, seja na escola dominical, seja ouvindo pregações, seja em cursos bíblicos. Isso é evangelismo. Agora, evangelização é pôr em prática aquilo que nós aprendemos no evangelismo. Normalmente nós dizemos que quando vamos fazer culto ao ar livre, vamos nos reunir para evangelizar, nós usamos o termo técnico de evangelismo, quando na verdade deveria ser evangelização, que é pôr em ação ou pôr em prática aquilo que nós aprendemos no evangelismo dentro da igreja. E o termo evangelizar trata-se de testemunhar. E aqui, nesse ponto, é o que é o cerne da matéria. Testemunhar é testemunhar com a própria vida, né? Eu costumo dizer que o evangelismo mais eficaz é o nosso testemunho, né? E aí testemunhar é você apresentar uma boa conduta para quem está próximo a você. Esses são os três termos técnicos para definirmos evangelismo pessoal. Na página 6, no tópico 5, acompanhe comigo aí na sua apostila, é muito importante você acompanhar aí na sua apostila. A evangelização pessoal. Bom, ponto 1. Este foi o método mais usado por Cristo e pela igreja primitiva. Evangelismo pessoal é aquele evangelismo corpo a corpo, contato. E esse tipo de evangelismo foi o evangelismo mais utilizado por Cristo. E nós temos um exemplo aí na letra A, o exemplo de Jesus e o seu trabalho de evangelismo pessoal. E aqui nós temos um exemplo entre Jesus e a mulher samaritana lá em João capítulo 4, versículos 5 ao 42. Perceba que, observe, Jesus ele aproveitou a oportunidade no contato, no corpo a corpo com a mulher samaritana, exercendo ali o seu evangelismo pessoal. Jesus aproveitou a oportunidade. E qual era a oportunidade? A oportunidade de ir até o poço de Jacó e retirar água para beber. Essa era a oportunidade que Jesus teve para manter o contato com a mulher samaritana. Outro ponto interessante é que Jesus atentou para a sua necessidade espiritual. Jesus, ao ir ao poço de Jacó para beber água, Jesus encontrou-se com a mulher samaritana e identificou a necessidade espiritual que ela estava vendo. Outro ponto interessante é que Jesus entrou no assunto que ela entendia.
Normalmente, quando nós estamos evangelizando, e esse evangelismo é pessoal, sabe aquela pessoa que você vem conversando, falando de Jesus? É sempre importante vocês tomarem esses exemplos de Jesus. Jesus aproveitou a oportunidade. Jesus, ele identificou a necessidade espiritual da mulher samaritana. Jesus entrou no assunto que ela entendia. E qual era o assunto predominante daquela conversa? Aonde se deve adorar? No Monte de Gerizim ou em Jerusalém? Ou seja, o assunto que ela entendia, Jesus foi dialogando com ela. Jesus também superou as diferenças. E qual eram as diferenças? Judeus e samaritanos não se comunicavam. E aí partiu de Jesus superar as diferenças que havia entre os dois povos. Jesus, observe, não discutiu com a mulher, pediu-lhe água para falar da água da vida. E por fim, sua vida foi convertida. Perceba que esses pontos são importantes, né? Nesse exemplo de Jesus e a mulher samaritana. Jesus não discutiu com a mulher samaritana. Jesus entrou no assunto que ela entendia. Jesus identificou a necessidade espiritual. Veja que são indícios de um evangelismo pessoal eficaz. Temos outros exemplos, como a mulher pecadora na casa de Simão, em Lucas 7, o Zaqueu publicano, Lucas 19, a mulher adúltera, João 8, Bartimeu, cego de Jericó, Marcos 10, Jesus e o mancebo de qualidade, Mateus capítulo 10, Jesus e Nicodemos, João capítulo 3, Jesus e Natanael, João capítulo 1. Veja que esses exemplos revelam que Jesus utilizou esse método de evangelismo pessoal, corpo a corpo. E isso é importante, né? Esse tipo de evangelismo tem mais resultado, talvez, do que um evangelismo público, um culto ao ar livre, enfim. Letra B. Os discípulos de Jesus também usaram com sucesso o evangelismo pessoal. Por exemplo, você vai ver isso entre João e André, em João capítulo 1. André trouxe Pedro para Jesus, João capítulo 41, capítulo 1, versículo 41. Felipe encontrou Natanael e falou de Jesus, João capítulo 1, versículo 45. Felipe pregou para o eunuco, lá em Atos capítulo 8. Aqui são exemplos em que os discípulos, os próprios discípulos, aprenderam com Jesus como fazer evangelismo individual. E você vai ver esses exemplos. Ponto 2. Elementos indispensáveis ao evangelismo pessoal. São elementos que contribuirão para o sucesso do trabalho dos evangelizadores pessoais. A. Primeira coisa, tato. Tato aqui refere-se a contato. Quem está evangelizando precisa gostar de pessoas. O maior exemplo disso é em Marcos capítulo 1, quando Jesus está na beira da praia à procura de discípulos para organizar o grupo dos 12 para levar a obra de redenção à humanidade. Jesus olha para aqueles homens, para André, para Pedro, para Tiago, para João, e faz o convite: venha após mim, ou seja, um convite pessoal, que vos farei, ou seja, é Jesus quem faz, quem forma, quem dá capacidade, pescadores de homens, ou seja, Jesus ia fazer dos discípulos gostarem de pessoas. Uma pessoa que vai fazer o evangelismo e não gosta de contato, de diálogo, de emprestar ouvido, não tem como ele ter sucesso ali durante a evangelização. Então, primeira coisa, precisa ter tato. Letra B, precisa ter habilidade, né? Aptidão, argúcia e sabedoria, compreender os homens, conhecer a palavra. Precisa, gente, evangelismo, ou os evangelizadores precisam conhecer as Sagradas Escrituras. Letra C, contato. Aproximação com as pessoas, pessoas evangelizando pessoas.
dar um início de uma conversa, é sempre bom, importante anotar o contato. Às vezes uma simples mensagem muda tudo na vida de uma pessoa. Bom, letra D, convicção. Fé bíblica e experiência pessoal do evangelizador. Gente, temos que ter convicção naquilo que estamos dizendo na hora de evangelizar. As pessoas que estão sendo evangelizadas têm que olhar em nós e ver convicção, né? Letra F, oportunidade. Eu já estou na página 6. Tempo e circunstância própria. Quando não sabemos escolher o tempo favorável, jogamos fora as oportunidades. Você pode aproveitar as oportunidades nas conduções coletivas, nas lojas, escritórios, nos bares, nas escolas, nas ruas, praças, por telefone, por postagens, por cartas. Em todo lugar onde estiver e encontrar um pecador, a evangelização pode acontecer. Enfim, você faz a oportunidade acontecer. Cabe ao evangelizador aproveitar a oportunidade para semear a palavra de Deus. Ponto 3. Evangelização pessoal na prática. Página 6, tópico 3. A evangelização pessoal é o ato de se dirigir às pessoas para lhe falar de Cristo. Antes de mais nada, ao sair, você precisa estar preparado e munido de sua Bíblia e de folhetos para este trabalho. Uma coisa é que deve ser observada. Todo evangelizador precisa carregar a Bíblia nas mãos. É importante sermos identificados como evangelizadores e a evidência disso é trazer consigo a Bíblia. Nunca saia para evangelizar sem a Bíblia na mão. Início de conversa. Eis aí a maior dificuldade, a maior guerra, a maior luta na hora de se evangelizar. Como iniciar uma conversa? Como abordar alguém? Vamos entender um pouquinho. Bom, início da conversa. A maioria das pessoas tem dificuldades neste ponto. Devemos ter coragem para iniciar e fazer de forma simples. Exemplo: olá, como vai? Ou boa tarde. Gostaria de lhe oferecer este folheto que tem uma mensagem de Deus para a sua alma. Você sabe por que Jesus Cristo morreu na cruz? Então me dê alguns minutos a você e você vai saber. Olá, o senhor sabia que Deus tem um plano em sua vida? Então, são indícios, são dicas para se iniciar uma conversa. Sempre com cordialidade, né? Educação, né? Nunca perca o controle na hora de evangelizar. Sempre mantenha calma, porque nós estamos no campo do adversário, nós não sabemos o que está por trás da mente das pessoas. Então, nesse caso, muita prudência. Mas, sempre que possível, inicie uma conversa, desejando boa tarde, cumprimentando com um bom dia, enfim. Letra B, o desenvolvimento da conversa. É o momento em que você vai despertar a fé do ouvinte, explicar o plano da salvação. Nunca entre no mérito de religião, né? Sempre pontuar e despertar na vida da pessoa que está te ouvindo o desejo dela ser salva. Isso é o ponto fundamental. Não o desejo de saber regras de igreja, saber sobre vidas de pastor, vidas de igrejas. Não. Desperte na vida da pessoa o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo. O apelo. O apelo deve conduzir o descrente a tomar uma decisão. Tomar ou não tomar remédio. Aceitar ou não aceitar a Cristo. Esse apelo vai muito mais do que você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não, esse apelo está interligado com aquilo que você está abordando com a pessoa. Aquilo que você está dizendo para a pessoa tem que levar a ele a um apelo na sua consciência sobre a necessidade de entregar a sua vida para Jesus. Isso é o ponto fundamental. Precauções na hora de evangelizar. Algumas precauções devem ser observadas. Bom, eu estou ainda na página 6, precauções. 1. Nem sempre é necessário o uso da Bíblia. A citação da memória dos textos chaves também trazem bons resultados.
Nem sempre é necessário abrir a Bíblia, ficar apontando o capítulo, o versículo. Eu disse que você deve carregar a Bíblia porque ela nos identifica como cristãos e identifica a marca do evangelizador. Mas nem sempre você vai usar a Bíblia, porque às vezes as pessoas estão com pressa, são impacientes, e não dá tempo de você abrir a Bíblia, pegar o texto bíblico, o versículo, explicar. Não, nem necessariamente. 2. Nem sempre é bom ficar citando as localizações dos textos bíblicos, visto que muitas vezes isto confunde e retarda o raciocínio do ouvinte. Isso é fato. Às vezes você fica, olha, capítulo de Mateus, capítulo 8, versículo 11, ou capítulo 11, versículo 8, está escrito, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. É o capítulo 28, versículo 11, desculpa, capítulo 11, versículo 28, fiz confusão aí, né? Capítulo 11, versículo 28 de Mateus diz que nós devemos vir a Jesus, que ele tira todo o fardo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Às vezes não é necessário você citar capítulo nem versículo, apenas aquela parte chave do texto, para que você possa despertar na vida do pecador o desejo de ser salvo. Ponto 3. Cite apenas a parte do texto bíblico referente ao assunto que você estiver abordando. Se você estiver falando sobre salvação, apresente o texto que fale sobre salvação, né? Apenas aquela a frase do texto que mais chama a atenção, que mais se destaca, ok? Por exemplo, se você estiver falando sobre o amor de Deus, João 3,16, Deus amou o mundo, Jesus te ama de tal maneira. Então não necessariamente você deva citar os textos completos, apenas aquela frase que mais se destaca no texto que você já memorizou, né? Ponto 4. Procure não fazer perguntas complicadas durante a explanação da mensagem. Faça apenas perguntas que sugerem uma única resposta. Gente, cuidado com perguntas indelicadas. Na hora da abordagem, cuidado em fazer perguntas difíceis. As pessoas não querem dificuldade, querem praticidade. Vá direto ao assunto, né? Quinto, comece onde a pessoa está. Procure descobrir o que a pessoa sabe sobre a salvação e comece a partir daí para que ela possa acompanhar e entender a mensagem. Cuidado ao citar termos técnicos da Bíblia. Após a citação de algum desses termos, faça logo em seguida a explicação do mesmo, usando uma linguagem que o ouvinte passa a entender. Pergunte inclusive se ele entendeu ou não. Aqui há alguns pontos interessantes. Primeiro, comece a explanar o Evangelho a partir do ponto que a pessoa conhece, né? Você sabe sobre Jesus? Aí ela vai responder. A partir da resposta dessa pessoa, você vai iniciar a conversa dentro daquilo que ela citou para você. Fuja de termos técnicos da Bíblia. Não utilize palavras difíceis. Olha, lá na etimologia da palavra, olha, na teologia sistemática, olha, no grego está escrito. Gente, fuja desses termos técnicos complicadíssimos. Se nós mesmos temos dificuldades de entender, quanto mais explicar isso para alguém que é neófito. A palavra neófito é imaturo, novo convertido, ou alguém que ainda não aceitou a fé. Então, cuidado com esses termos técnicos. E se citá-los, explique. Bom, página 7.6. Ouça quando estiver falando. Procure ouvir cada palavra que ele está dizendo e dê toda a sua atenção a ele. O que as pessoas mais precisam é de ouvidos. E aí a pessoa que está evangelizando tem que ter paciência para isso. Ponto 7. Espere os resultados. Nunca apresente precipitadamente os resultados de alguma ação evangelística. Espere os frutos e procure ajudar o neófito. Bom, aqui nós temos uma dificuldade enorme, né? Um erro que nós cometemos. Vou te dar um exemplo. A gente pode estar fazendo uma festa na igreja, um congresso, enfim. E aí, 8 pessoas aceitam Cristo. E aí nós enchemos a boca para dizer, olha, 8 pessoas aceitaram a Cristo. Não, espere o resultado. Dessas 8, quantos você levou até o batismo? Quantos você acompanhou até o batismo? E é aqui que os resultados têm que ser ditos, não no momento que as pessoas estão citando Jesus. Porque costumeiramente nós falamos, olha, 8 pessoas aceitou Jesus. Mas a pergunta que fica é, quantas ficaram? Então,
muito cuidado em precipitar esses resultados. Ponto 8. Não force ninguém a uma decisão. Cuidado, quem faz a obra é o Espírito Santo. Não constrange a pessoa, mesmo você sabendo que há uma pessoa no culto que não é evangélica, não direcione diretamente a ela, né? Ou venha coagir a ela a aceitar Cristo. Isso pode trazer um constrangimento para a pessoa, porque nesse momento todo mundo vai focar na pessoa. E aí fica uma questão desconfortável para o pecador. Então evite. Ponto 10. Aliás, ponto 9. Seja ao modesto a falar de sua pessoa e de sua igreja. Cuidados com os elogios pessoais. Cuidado com os elogios à sua igreja. Não venda um evangelho que você não pode cumprir. Ponto 10. Evite comentários extremamente críticos a pessoas, religiões e denominações. Se quem está sendo evangelizado citar nome de pastor, citar nome de igreja, você, evangelizador, jamais deve citar. Jamais deve citar. 11. Fale sempre alegre. A expressão facial tem grande influência sobre quem nos vê. Ou seja, na hora de evangelizar, melhora essa fisionomia, né? Cuidado para não evangelizar com uma cara de quem foi batizado num pote de vinagre. Sempre sorriso no rosto. Ponto 12. Cuidado com a aparência pessoal. Não seja relaxado com suas roupas. Cuidado com as combinações de cores. Se for homem, revise seus pelos faciais. Se for mulher, cuidado para não exagerar. Tente imaginar uma irmã, né, com uma roupa mais justa, evangelizar. Cuidado, né? Um homem, né, o irmão, tem que ter cuidado com a sua aparência pessoal. Não saia para evangelizar de chinela havaiana e calça social e camisa social aberta até o peito. Claro, não confunda humildade com relaxo. Gente, a aparência pessoal, querendo ou não, a linguagem corporal fala muito. Fala muito. Ponto 13. Faça de tudo para tornar agradável o seu contato com a pessoa que está sendo evangelizada. Mas cuidado com os exageros. Ponto 14. Cuidado com o seu hálito. Coisa desagradável, né, gente? Se nós cristãos já temos uma dificuldade, né? Tem aquele sempre irmão, aquela irmã que tem aquele problema estomacal e ali tem um mau hálito, imagine para um pecador. A pessoa está evangelizando em cima dela de mau hálito. Cuidado, gente. Ponto 15. Não se esqueça de orar antes de entrar em contato com a pessoa. Você está entrando no campo de batalha. Como eu disse, a gente nunca sabe o que está por trás da mente de uma pessoa. Ponto 16. Procure ilustrar bem sua mensagem com experiências pessoais suas e de outros. Fale aquilo que Jesus fez na sua vida. Talvez aí seja a melhor ferramenta para você evangelizar. 17. Fale com confiança e convicção. Não seja vacilante. Tenha certeza daquilo que você está falando. 18. A paciência é uma das maiores armas. Ser paciente. Talvez a outra pessoa não tenha o mesmo raciocínio e absorção daquilo que você está dizendo. Fale devagar. 19. Quando o trabalho de evangelização for realizado por duas pessoas, uma delas deve sempre liderar. Sempre deve ter um líder daquele grupo de evangelismo à parte, vigiando, né, o que está em redor na intercessão. Isso é muito importante. 20. Use textos bíblicos de fácil compreensão. Não vá falar de textos complicados que nem mesmo a gente domina, quanto mais explicar na mente de um pecador. 21. Seja sincero. Se a pessoa lhe fizer uma pergunta e você não souber a resposta, diga-lhe que você irá estudar e encontrar a resposta lhe dará numa data próxima. Isso é importante. 22. Seja flexível. Não se deve pregar o evangelho como um gravador ou um robô. Olha, Jesus salvou, salva, liberta e leva para o céu. Olha, Jesus salva, liberta e leva para o céu. Seja flexível. Você tenha jogo de cintura naquele momento. Torne a conversa agradável. 23. Não se esqueça de cumprir o que prometer.
Se você disser que voltará, então volte. Se prometeu alguma literatura, então leve. Cuidado. Se você prometer algo, então cumpra. 24. Controlando as objeções. Evite discutir. Apenas procure explicar o que é certo. Lembre-se que ninguém é obrigado a concordar com você. Não dilua a verdade só para camuflar o anzol. Ou seja, não existe meio evangelho. Não existe meia verdade. Ou é sim, sim, ou é não, não. Explique isso bem para quem está sendo evangelizado. Não fique zangado porque a pessoa não concorda com você. É um ponto. Seja qual for a resposta da pessoa, haja com amor, carinho, dando total atenção à sua argumentação. 25. Se a pessoa não apresentar nenhuma objeção, mas rejeitar o apelo da mensagem, você pode agir da seguinte maneira. Mostre-lhe os passos necessários para aceitar Jesus Cristo. Diga-lhe que deve fazer uma oração e procurar mostrar como. Diga-lhe que deve pensar logo no assunto e tomar uma decisão. Ao sair da presença da pessoa, ore por ela e deixe os resultados com Deus. Não force ninguém a uma decisão. Isso é um ponto importante. Letra F. Eu estou... A página 8. Desculpa, na página 10, né? Para vocês. Desculpas apresentadas pelos pecadores e as respostas bíblicas. Bom, 1. Alguém deve alegar o seguinte, na hora da evangelização. Eu sou pecador demais. Para mim não há mais salvação. Use o texto de Isaías 1,18. 2. Alguém pode alegar, a vida cristã é muito difícil. Leia para ela Mateus 11,30. 3. Aceitarei a Cristo outro dia, hoje não. Leia para ela Isaías 55, versículo 6. 4. Alguém pode dar desculpa da seguinte forma. Eu quero ser uma pessoa melhor primeiro, depois eu aceito a salvação. Leia para ela Romanos capítulo 3, Lucas capítulo 15, versículo 17. 5. Eu nasci no lar cristão, meus pais já são crentes. Então leia para ela João 3,3. Porque não é porque é filho de crente que é crente. Cada filho de crente tem que fazer a sua escolha, a sua decisão. 6. Deus é muito bom, não irá mandar ninguém para o inferno. Aí você pode usar Lucas 13:3. 7. Eu conheço muitos crentes que não dão bom testemunho. Isso é uma desculpa que normalmente, corriqueiramente dão. Então leia para ela Hebreus 12:2. 9. Eu não sou pecador, não matei, não roubei, não fumo, não bebo. Então leia para ela Romanos 3:10. 9. Eu sou membro de uma igreja. Então leia para ela Romanos 3:23. 10. Alguém pode alegar o seguinte. Eu não preciso aceitar Jesus Cristo, pois pratico boas obras e justas. Então leia para ela Efésios 2, versículo 8 ao 9. 11. Eu perderei os meus amigos. Então leia para ela 2 Timóteo 3:12. 13. É tarde demais. Já estou muito velho. Então leia para ela João 6:37. Então essas desculpas normalmente se dão na vida de quem está sendo evangelizado. Então temos aí na apostila como combater cada uma dessas argumentações, dessas desculpas. Letra G. Distribuições de folhetos. Distribuir folhetos é uma faceta muito grande e interessante na evangelização pessoal. Por isso, observe as seguintes orientações. Se você entrega folheto, então observe as orientações. 1. Antes de distribuir os folhetos, leia todos os tipos de folhetos que estiver na tua mão. Gente, é comum, é normal pegar os folhetos e distribuir sem ler o conteúdo. É muito importante, porque vamos imaginar você entregar um folheto para uma mulher, mas ali a mensagem tem toda a característica para um homem. Como é que se dá isso, gente? Então é sempre bom você ler, olha, isso aqui se enquadra mais no cenário feminino, então vamos entregar o folheto para uma mulher. Isso aqui se enquadra mais para um cenário masculino, então para um homem. 2. Selecione os folhetos de acordo com o tipo de pessoa que vai receber o folheto. 3. Carimbe o folheto com o nome e o endereço da igreja. Isso é importantíssimo. 4.
Demonstre interesse real para cada pessoa em particular. Quinto, ore bastante. Sexto, espere uma reação. Nunca dê os folhetos como quem distribui propaganda imobiliária ou política. Tem gente que fica assim, ó. Não, entregou, tente conversar com a pessoa. Converse com a pessoa. 7. Semeais abundantemente. 8. Quando e como os folhetos são eficientes? 9. Não force ninguém a aceitar o folheto. 10. Se possível, trave palestra com quem está recebendo o folheto. 11. Distribua somente folhetos atraentes. 12. Escolha somente folhetos com mensagens bíblicas, não com mensagens intelectuais, filosóficas. 13. Procure descobrir novas maneiras de distribuir folhetos, né? Saia do convencional. 14. Folhetos também é um excelente pretexto para você se aproximar de alguém e iniciar um diálogo evangelizador. 5. Comece hoje mesmo a distribuir um folheto por dia e vá aumentando a quantidade diária. No farol, alguém está vendendo bala? Tome folheto. E assim você pode estar dando início a uma evangelização. Perceba que aqui são pontos e dicas para o evangelismo pessoal. Bom, ficamos por aqui. Na próxima semana nós estaremos gravando a última aula desse módulo, porque nós já iremos iniciar a matéria nova. Que Deus abençoe, faça as suas anotações e leiam a apostila. Fiquem com Deus, até mais.